somos Rei. Bendizemos o teu santo nome, Senhor, por quem tu és, porque tu és santo, porque tu és justo. Como prova do meu
isso é direto do fundo do tempo, assim. É lá das minhas raízes assembleanas mesmo, assim. Esse louvor foi muito bom na minha vida durante muito tempo e eu quis dividir com a igreja, porque assim como ele já significou e significa, mesmo eu não estando na Assembleia, mesmo não tendo a mesma visão de antes, eu acho que louvores, eles preenchem o nosso coração, de alguma forma eles trazem uma mensagem, né? E, e eu creio que entra no coração das pessoas, assim como entrou no meu, deve entrar no de alguém que está aqui hoje, nesta manhã com a gente, né? E bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Mello, sou diaconisa dessa igreja maravilhosa, a Igreja Casa da Ruá, que é uma igreja afirmativa, uma igreja inclusiva, é uma igreja plural, mas acima de tudo nós somos cristocêntricos. É uma igreja que ela é pautada nos ensinamentos de Cristo. É uma igreja que a gente não está preocupado com a forma que você leva a sua vida, desde que a forma que você leve a sua vida seja aquela forma que você enxergue a vulnerabilidade das pessoas, né? A nossa única preocupação é essa, é a vulnerabilidade das pessoas. Se você tem o poder de estar ajudando, seja de qual maneira for, você pode estender a mão. Essa é a nossa única preocupação. Foi aquilo que Cristo fez, ele enxergava, né, a vulnerabilidade, que ele tinha esse poder de enxergar a vulnerabilidade das pessoas, só de olhar para elas, né? Então, que possamos aprender com Cristo todos os dias e por isso, assim, nessa manhã eu queria dividir a palavra que está em Isaías 40, 30, versículo 30 e 31, que diz assim: Até os jovens se cansam e se fadigam, e os moços chegam a tropeçar. Mas os que contam com Javé renovam suas forças, dão asas como a águia, correm sem se cansar e caminham sem fatigar. A minha versão é a Bíblia de Jerusalém, é, e eu acho que a gente, Cristo é aquele que renova nossas forças, né? Deus renova as nossas forças. Por pior que sejam os nossos problemas, a gente lança sobre ele todas nossas dificuldades e, de alguma forma, por uma palavra, por um abraço, ou alguma coisa. A gente teve a irmã Flávia falando na quinta-feira que ela não entendia o porquê que ela estava voltando a trabalhar, mas ela recebeu um abraço de uma pessoa que estava ali com ela e ao entrar no ambulatório lá, né, das puerpérias, né, das mães que tinham acabado de ter seus bebês, ela falou que ela tinha sido a única que olhou para os olhos daquelas mulheres e enxergou nelas que eram seres humanos que estavam ali, né? Então, assim, é, e aquilo renovou ela. Então, ela teve a resposta de Deus ali, né? É que às vezes a gente passa por algumas situações que nos cansam, nos fragilizam, nos deixam esgotados mentalmente. Ontem eu fui a um enterro de uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Ela faleceu aos 92 anos, lúcida, mas eu fui mãe adolescente, né? Hoje eu sou uma mulher com 52 anos, mas eu fui mãe adolescente. E eu parei, interrompi meus estudos, e essa mulher, ela foi uma mulher que ela falou assim, não, é sempre tempo de estudar, você vai estudar. Ela no auge lá, eu na época eu tinha 26 anos, mais ou menos, 27, ela, não, você vai estudar sim. E ela me impulsionou a estudar, e eu ontem tive a oportunidade de falar isso para os filhos dela, né? A, a sua mãe plantou uma semente no meu coração, dizendo que nunca era tarde. Aí, aí ele falou assim, mas minha mãe tinha muitos defeitos também. Eu falei, quem não tem, né?
Quem é aquele que pode dizer assim, não, eu sou perfeição aqui, ó, eu não erro. Quem não tem? E ela estava ali como se estivesse dormindo. Ela foi embora lúcida pela idade, né? Então ela não aguentou fazer uma hemodiálise, mas ela foi embora lúcida, com a família do lado. Foi uma morte linda, porque ela não sofreu, ela não estava com dores. Ela foi se despediu da vida porque, né, a finitude mesmo, né, do tempo dela nessa terra aqui, né? Os órgãos começaram já a falhar, né? Que o nosso corpo é uma máquina, que ela vai falhando, né? E até os 92 anos ela limpava a casinha dela, casinha não, era uma casona mesmo, né? Ela morava enorme. Ela cuidava de todas as plantas, ela regava as plantas dela. Eu falava para ela, dona Arquidêmia, a senhora parece uma formiga atômica. Ela, ela tinha uma disposição que eu não tinha, não tenho. Ela parecia assim, uma formiguinha atômica. E ontem eu pude falar isso para os filhos dela, né? E eles me abraçaram assim e falaram: é, minha mãe era muito generosa. E era mesmo, era um ser humano que se despediu. E ela tem certeza que ela foi encontrar com o grande amor da vida dela, o netinho dela, que morreu com 32 anos de um AVC fulminante. Ele faleceu há 4 anos atrás de um AVC fulminante. E ela era louca nesse neto, né? Ela era apaixonada nele. E eu tenho certeza que ele estava lá para abraçar ela. E eu creio nisso. Então, oremos, gente. Oremos hoje pela paz do mundo e oremos pelos corações lutados. Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho querido, nós entramos nessa manhã na sua grandiosa presença, Pai. Primeiramente, para te pedir, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, Pai. Mas também te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio do fôlego de vida, Senhor, porque nesta manhã podemos abrir os olhos e respirar, porque essa foi a tua vontade. Muitos não tiveram essa oportunidade, Pai. Pai, eu te entrego esse mundo doido, caótico, nas tuas mãos, esse mundo governado por mentes sanguinárias, por pessoas de coração duro, Pai. Para que tu possa tocar nesses corações, Senhor, e colocar ali, Senhor, uma empatia, uma misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, acabar com essas guerras que só estão minando vidas de quem não tem nada com isso, que não tem poder de decisão nenhum, Senhor. Meu Deus, que tu possa tocar, Senhor, no Netanyahu, no Trump, Senhor, até no Putin, para que essas guerras acabem, Pai. Para que isso finalize, para que as pessoas parem de sofrer, porque quem sofre, volto a dizer, Pai, é aqueles que menos têm poder. Na verdade, eles não têm poder nenhum para acabar com isso. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Paizinho, que tu possa tocar, Senhor, e acabar com essa guerra. E te entrego, Senhor, os corações enlutados nessa manhã, que se dão conta, aqueles que enterraram ontem, ou aqueles que hoje estão tendo que fazer o trâmite de enterrar alguém. Meu Deus, em nome de Jesus, que tu possa consolar, Senhor. Envie seu Consolador. Senhor, que as pessoas possam se sentir abraçadas pelo teu Espírito. Entrego tudo nesta manhã, a condição deste culto, Paizinho querido. No teu colo. Em nome de Jesus. Amém. Tassi, pode iniciar o primeiro louvor, meu amor, por favor. Os louvores que eu acredito que o Heleno te passou. Pode tudo, conhecia, pode cantar legal. Deus está
olhos agora e tenha essa certeza viva no coração de que Ele está aqui, de que Ele está aí, dentro de você, dentro de nós, te preenchendo cada pequeno pedacinho do seu ser, das suas angústias, dos seus medos, dos seus anseios. Ele está aí, Ele está aqui, Ele te abraça, Ele recebe o seu abraço. Sente. Se você sente, canta. Canta que Ele está aqui. Canta que Ele está aí. Canta que Ele está em nós. Nós vamos cantar o terceiro. Lindo, Helena, lindo. Sim, Cátia, sim. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo
você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Que lindo! A Oséia sempre abrilhanta, né, gente? Assim, que voz maravilhosa. Eu não falo inveja santa, não, porque me falaram que é pecado. Mas, assim, eu sempre tive um sonho de cantar, mas a minha voz realmente é uma derrota. Assim, né? A gente não pode, cada um tem aptidão para uma coisa, e essa eu sei que não é a minha, infelizmente. Gente, temos visitantes nessa manhã. Ah, temos a Amanda aqui. Não é bem uma visitante, já está com a gente há algum tempo, mas seja bem-vinda, Amanda. Volte mais vezes, volte sempre, porque essa igreja ama você, tá? Assim, é sempre uma honra poder ter vocês assim com a gente, tá? Faça parte mais vezes. Vai ser. E vamos ter um culto no dia 25, mas eu vou dar esse informe depois. Que pode entrar alguém, eu gosto de dar um informe mais para o final, porque pode entrar alguém que ainda não tenha, mais para o final não, antes da palavra, que ainda não tenha ouvido, aí passou pelo informe e não vai ficar, não vai saber, né? Eu vou dar esses informes já já. Agora chegou aquele momento chatinho para muitos, né? Mas para mim até que não é, porque a gente não utiliza, né? Dessa casa para enriquecer ninguém. Essa casa ela utiliza todos os recursos para a obra social, graças a Deus. Então, é o momento do Pix, é o momento que a gente pede para os irmãos colaborarem com a nossa obra. Obrigada, Cássio. Nós somos uma igreja que nenhum pastor aqui recebe nenhum salário, nenhum membro do corpo eclesiástico, nenhum diácono recebe salário, mas todo o dinheiro é revestido para a obra social, tem prestação de contas. O pastor Marcos até postou essa semana para a gente lá a prestação de contas. Ele deve estar liberando, ou se já liberou e eu não vi, peço perdão, gente, para a igreja. Mas se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber, ele tem todas as notas, é só chamar o pastor Marcos que ele apresenta para vocês, tá? Então, a gente tem o aluguel do templo, a gente tem essa conta aqui do Mix para poder fazer as gravações que a gente precisa pagar a Google, né? O Google, né? E se alguém precisa de um medicamento, se alguém precisa pagar uma conta de consumo, se precisa pagar um aluguel, né? Essa igreja aqui, ela está sempre com a mão estendida para poder estar auxiliando os membros. Então, assim, quem puder ofertar, oferte. Quem não puder também está tudo bem, não vai entrar nenhum devorador na sua vida, ninguém. O único devorador que temos são os impostos que a gente paga. E é sobre isso. Tá, então é PR Marcos, está aí no chat que a Cássia já colocou. PR Marcos com U, arroba yahoo.com, tá? Então, quem puder ajudar, saiba que seu dinheiro, seu recurso está sendo muito bem utilizado, tá bom? Agora vamos para os informes. Informes, no próximo dia 23/7, a gente vai ter a escola bíblica às 8, continuidade do livro de Mateus, não é isso?
Dia 25, eu vou fazer um apelo aqui a todos, inclusive Amanda, se você puder estar com a gente, vai ser o culto presencial na sede, vai ser a apresentação do Som da Rua, que o Heleno vem trabalhando com tanto amor há tanto tempo. Lembrando que as pessoas, né, muitas pessoas que fazem parte desse coral não são membros da nossa igreja, pertencem a outras denominações, mas eles com tanto amor assim ao Helena, eles estão ajudando. Então vai ser tão bonito, gente. Imagina se a gente não conseguir encher a casa, vai entristecer o coração das pessoas que vêm de longe, né? Então, assim, convide alguém, né, para estar com você. Se cada um de nós aqui levar uma pessoa, a gente já enche lá a casa. Então, convide todos aqueles que vocês puderem convidar para estar com a gente lá. Vai ser sábado que vem, dia 25/7, às 15 horas, lá na nossa sede, Rua Tadeu Kosciuszko, número 87. É Lapa, gente, mas é uma Lapa mais para o lado do bairro de Fátima, Cidade Nova, ali muito próximo ao Inca. A rua é uma rua bem movimentada nesse dia de feira, né? O culto vai estar começando no final da feira, então tem muito movimento ali. Só que para quem vai de carro, né, quem for de transporte Uber ou 99, vai pedir para deixar ali no supermarket da Rua do Riachuelo, porque fica quase na esquina da rua. E ali tem um lugarzinho assim que o Uber pode encostar para você poder soltar com tranquilidade. E aí você anda assim uns 30 metros e você já está na igreja, tá? Vai ser uma honra, assim, poder todo mundo estar lá e estando lá vai estar prestigiando, né, esse trabalho lindo que o Heleno vem fazendo já há algum tempo com esse coral maravilhoso, né? E vai ser a primeira apresentação do coral, então eu acho que vai ser muito bom a gente poder encher a casa, né? E quem ainda não conheceu a casa, vai ser uma oportunidade de conhecer, né? E só vão, gente, só vão que vai ser lindo, tá? No dia 30, a gente vai ter o culto do Dia Nacional da Mulher Negra, que vai ser com a nossa Flavinha, a nossa irmã Flávia, né? E maravilhosa, que ela vai trazer uma mensagem para a gente, que é na quinta-feira, às 8 da noite, tá? Então não percam também. Vai ser uma benção. Ó, o Pablo acabou de entrar. Oi, Pablo. Bem-vindo, mano. Saudade de você, que eu não via vocês há um tempão, né? Seja bem-vindo. Acabei de dar os informes aqui, Pablo, mas vai ficar gravado, depois é só você ver lá o culto, tá bom? Agora vou passar para a nossa maravilhosa, querida, amada pastora Renata, que vai trazer uma mensagem para a gente maravilhosa. E é isso, gente. Bom dia, igreja. Vocês me ouvem bem? Obrigada, Lê. Perfeitamente bem. Obrigada, Lê. Obrigada, Cassi, por conduzirem aqui para nós esse culto nessa manhã. Aqui bem frio, tá? Aqui da minha cidade tá bem frio. Tô com 2 casacos aqui, mas aquecidos, né? Porque as 3 canções, tanto da abertura quanto a do nosso culto presencial, quanto a gravação da nossa irmã Fê, todos vieram aquecer nosso coração e já preparar para nós ouvirmos um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração nessa semana, e eu espero poder transmitir sempre com muito cuidado, com muito carinho, né? Toda vez que eu falo com os irmãos, eu tenho esse cuidado de abraçar os corações, né, naquilo que nós vamos falar.
É muito curioso, até a Helena comentou que achou interessante, né, o título, como é que surgiu esse título, eu vou compartilhar com vocês. Então, o título que eu dei para a nossa mensagem de hoje é O Lugar que Nos Pertence, a ousadia de clamar pela nossa herança. Eu sou advogada, né, e nessa semana eu tive um atendimento e ele me chamou bastante atenção, né? Eu atendi uma mulher e era uma questão relacionada à herança e nós precisávamos vasculhar e levantar documentos quase que impossíveis para que ela possa acessar essa herança. Eu vou parar por aqui, obviamente uma questão, né, de obrigação ética, mas é isso que tocou meu coração. E depois desse atendimento, fiquei pensando, puxa, tem uma palavra, tem um relato bíblico lá no Velho Testamento que fala sobre herança e sobre mulheres, né? E depois também, durante a semana, teve a reunião de um coletivo de mulheres que eu participo, e nós falávamos sobre situações, né, de barreiras e dificuldades, enfim, de mulheres acessarem ali os seus direitos. E aí discutíamos, né, sobre um dos absurdos que tem tomado as redes sociais, que é a discussão sobre o voto feminino, de pessoas dizendo que seriam mesmo mulheres, dizendo que seriam contra o voto feminino, e uma série de absurdos, né? Então, tudo isso tocou meu coração, é daí, então, que eu pensei sobre e fui estudar um pouquinho, né, os textos bíblicos. Então, para quem gosta de acompanhar, os textos que nós vamos utilizar hoje estão em Números, do capítulo 27, primeiro versículo até o 7º. E também Josué, no capítulo 17, os versículos 3 a 4. A versão que eu usei hoje aqui é a nova versão internacional, NVI, mas cada um pode utilizar aquela que preferir. Como é que nós começamos, então, a pensar e a entender um pouco como que surgiu essa questão do pleito ali pela herança, pela batalha pela herança de certas mulheres ali, então, relatado no Velho Testamento. No meu dia a dia, como advogada, defensora dos direitos das mulheres, eu conheço muito bem, né, o peso que muitas vezes, assumir uma causa que muitos consideram perdida, como esse que eu, né, relatei a vocês. Eu sei que, né, o olhar, enfim, nos olhos de uma mulher que muitas vezes foi silenciada pelo sistema, pelo preconceito, e muitas vezes pelo cansaço, ela não aguenta mais ter que batalhar, ter a responsabilidade, né, enfim, de pleitear ali os seus direitos. E aí, quando eu sou incumbida, né, de dar voz para esse pleito no tribunal, eu sei da responsabilidade que é, do peso e o quanto eu mesma me coloco muitas vezes em situações que eu quero mover o impossível, até, mesmo sabendo que eu não possa, né? Mas Deus pode. Então, muito antes da gente pensar na atualidade, no direito moderno existir, a Bíblia já registrava, né, um dos casos jurídicos, eu vou chamar assim mesmo, é um caso jurídico mais extraordinários da história, que é o caso das 5 filhas de Zelofeade. Trava um pouquinho a minha língua, Zelofeade. Então, para nós entendermos melhor, né, esse contexto, o que acontecia nesse momento, né? Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, né? A divisão geográfica, aquilo que seria ali partilhado, né, a herança, estava sendo feita. Ou seja, esse era o momento exato de pleitear pela sua parte nesse espaço, né? Então, no entanto, né, na realidade, aquela época, o direito civil, né, que a gente entende que é o direito que disciplina ali as questões patrimoniais, enfim, as relações entre as pessoas, naquela época, ele ditava que apenas homens teriam direito à herança, né? E quando o pai
né, daquelas 5 mulheres, o Zelofeiade, ele morre no deserto sem deixar filhos homens, apenas filhas mulheres. Qual que era a lógica do sistema? Que era muito cruel. O nome dele seria apagado e elas ficariam desamparadas e invisíveis. Então, estamos diante de uma grande injustiça, né? Mas vamos lá, então, ao texto. Eu separei de início aqui para nós lermos uma primeira etapa ali, que vai de Números 27, versículos 1 ao 4, que diz assim: As filhas de Zelofeade, Maalá, Noa, Ogla, acho que se diz assim, Milca e Tisa, aproximaram-se e apresentaram-se diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, e disseram: Nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. O que nós podemos observar na atitude dessas 5 mulheres? Essas 5 mulheres, 5 irmãs, né, elas não foram para a porta da tenda da congregação, que era o tribunal da época, para chorar ou aceitar passivamente, né, o seu destino, a sua má sorte, mas elas foram apresentar uma petição legítima e fundamentada. Elas se recusaram a aceitar o não daquela cultura, daquela religiosidade naquela época. Eu chamo a nossa atenção que muitas vezes é isso mesmo que nós precisamos fazer. Mesmo em um momento de dor, certamente elas sofriam pela perda do pai, elas entenderam que se elas não se movessem, uma grande injustiça, além da dor, da perda, do luto, uma grande injustiça estaria sobre elas. E elas deixariam, né, estariam desamparadas financeiramente, enfim, materialmente, né, assim dizendo. Então, nós podemos identificar alguns pilares nas atitudes ousadas dessas mulheres. Dentro dessa ótica ainda do direito, né, da justiça, da fé, nós vemos, então, algumas atitudes poderosas dessas mulheres que mudaram a história. Ao longo da história, nós temos relatos de mulheres fantásticas que mudaram o curso, que não se conformaram com aquela realidade, mas que batalharam, que se colocaram à frente, muitas vezes dolorosamente, mas não se conformaram com a injustiça. Então, de imediato, essas mulheres conheciam a dignidade delas. Elas não argumentaram com base num vitimismo ou num achismo, mas com base em pilares de justiça e igualdade. Elas sabiam, elas tinham ciência e consciência e firmeza de que Deus, o nosso Deus, aquele mesmo que tinha libertado o povo delas das garras de Faraó, esse mesmo Deus, ele não apoiava injustiça e exclusão. Então, elas se basearam, né, no pilar da igualdade e da dignidade. E foi essa uma das principais estruturas que levaram essas mulheres a pleitearem seus direitos, né? Muitas vezes, o que acontece conosco, né? Nós deixamos de viver, né, em plenitude, o hoje, porque nós nos esquecemos, mesmo que por algum tempo, o nosso valor, a nossa identidade, aquilo que nós somos e aquilo que nós temos o direito de ter acesso, né? A dor do dia a dia, a injustiça, a sobrecarga de trabalho, muitas vezes o cansaço
nos tira essa visão de ter força realmente, de conseguir ler a situação com uma clareza maior, porque não dá tempo, né? Você está tão sobrecarregado com tantas coisas acontecendo no seu dia a dia, que muitas vezes não sobra espaço para você identificar que você está sendo, muitas vezes, roubado pelo sistema, né? E, em certa medida, nós somos roubados da nossa própria identidade, né? É tanta burocracia, é tanta sobrecarga de trabalho, de responsabilidades, muitas vezes de dores, que não dá tempo, não dá espaço e não sobra raciocínio para identificar tudo isso. Mas o meu chamamento hoje aqui para nós é que, pelo menos nesse espaço, nesse momento aqui, nós façamos essa reflexão e voltemos a pensar no nosso valor, na nossa dignidade, para não deixarmos passar entre as nossas mãos aquilo que nos pertence, né? Mais um ponto extremamente importante é que essas mulheres se uniram em juízo, ou seja, nós poderíamos dizer aqui, eu vou usar um termo técnico, que apesar de chato, mas eu vou explicar a vocês, Marcos compreende completamente, que no direito, quando nós fazemos uma ação que não tem um autor apenas, ou um réu apenas, nós chamamos de litisconsórcio. O que esse nome nos diz? São pessoas que têm o mesmo direito e se unem para pleitear, no caso do litisconsórcio ativo nosso aqui, se unem para pleitear o seu direito. Mais do que um termo técnico, né, um termo próprio aí do que a gente brinca de juridiquês, é extremamente importante entender o conceito mesmo. Então, daria para cada uma delas pleitear perante Moisés, os sacerdotes, enfim, a liderança naquela época? Daria. Mas a força de pleitear coletivamente é maior. É aí o ponto que eu quero chamar a nossa atenção. Então, eram 5 irmãs, mas elas falavam uma única voz. Então, elas entenderam que o direito de cada uma delas estava em total risco, né? Mais do que um risco, era praticamente uma sentença mesmo. Então, elas entenderam e se uniram. Muitas vezes, na minha prática e da defesa jurídica de mulheres, é possível entender que coletivamente e com apoio mútuo, nós quebramos estruturas, né? Mesmo na discussão que nós tivemos essa semana no coletivo de mulheres, nós percebemos isso numa questão que nós pleiteamos coletivamente. A força é maior do que nós batalharmos individualmente. E aqui, a nossa igreja, a nossa coletividade que nós estamos construindo juntos, a Casa da Rua, é exatamente esse lugar da aliança. Ninguém aqui precisa clamar sozinho. Ninguém aqui precisa sustentar a sua própria voz sozinho. Nós podemos sustentar a nossa voz coletivamente, por um e por todos. Seja quando o pleito seja de um apenas, mas a nossa voz pode ser coletiva, e seja quando realmente é algo que atinja todos nós, e nós podemos clamar coletivamente. Eu chamo isso tanto para o plano material quanto para o plano espiritual. Muitas vezes nós vamos precisar nos unir para que um de nós tenha acesso a um direito seu, enfim, a um benefício seu. Mas muitas vezes nós vamos nos unir, e isso tem acontecido de uma maneira muito linda, em oração. Quando foge ao nosso alcance, quando foge às nossas ferramentas materiais humanas, nós precisamos e nós contamos com a oração coletiva. E isso tem acontecido, a igreja tem feito orações diárias por todos aqueles que têm pedido, e nós temos recebido devolutivas, enfim, de que Deus tem atendido às nossas orações. Então, individualmente, nós podemos ter certa força, mas coletivamente nós temos muito mais. Isso tanto no plano material quanto no espiritual. Essas mulheres, elas também questionaram as estruturas e as tradições. Eu penso que uma das respostas mais perigosas, né, para a nossa vida, de qualquer um de nós, é quando nós nos conformamos e dizemos assim: as coisas sempre foram assim. É isso mesmo, vou aceitar porque sempre foi assim, não adianta eu
dar murro ali em ponta de faca, enfim. Mas não é sobre isso. Se essas mulheres, elas tivessem aceitado a coisa exatamente que sempre foi assim, elas teriam sido apagadas da história e elas nem teriam seus nomes registrados no texto, porque elas não teriam feito a diferença, nem na vida delas e nem de gerações futuras. Muitas vezes, quando isso é difícil, mas é importante também compreender. Tem batalhas que nós batalhamos e pleiteamos coletivamente, muitas vezes, em que nós não vemos o resultado na nossa geração, mas gerações futuras. O mesmo vale para plantio de certas árvores, não é? Então, existem frutos, né, em que nós plantamos, mas não dão fruto até a nossa geração identificar e ver o resultado. Muitas vezes os resultados virão, os frutos virão para gerações futuras. Mas que a nossa semente seja também plantada, que a gente não se conforme e pense, olha, a coisa sempre foi assim, não preciso fazer nada para isso, que não vai adiantar. Então, elas não aceitaram. E elas tiveram seus nomes registrados no texto bíblico, e nós estamos aqui, tantos anos depois, falando sobre essas mulheres. Então, elas olharam para aquelas estruturas e que se dizia sagrada, imutável, mas elas tiveram a audácia e a ousadia de dizer: isso não está certo, isso não reflete a justiça de Deus. Então, elas foram pleitear coletivamente, porque elas não se conformavam, mesmo com a tradição, mesmo com a norma, com a regra. Um breve parênteses, até 2002, nós tínhamos uma realidade em relação à herança do viúvo sobrevivente. E, a partir do Código de 2003, essa modalidade mudou radicalmente. Mas ela está, de novo, prestes a retroceder. Nós temos projeto de lei discutindo o fim do acesso à herança para os viúvos sobreviventes. Na nossa legislação, nós temos 2 tipos de partilha. Esse é um tema que eu amo, tá, gente? Então, brilha os olhos. Não que obviamente, não que eu fico feliz, né, com o falecimento das pessoas, mas é uma situação natural da vida. Nós temos 2 tipos de partilha. Uma partilha quando a origem é na morte, né, como é o caso dessas irmãs aqui, e outra que é no caso do divórcio, enfim. Então, eles são institutos bem diferentes. E, muitas vezes, a pessoa não vai pleitear o seu direito, não porque ela né, não queira, enfim, mas por falta de conhecimento mesmo, né? Então, aí a importância de, muitas vezes, nós temos espaços que divulguem e que coloquem as pessoas a par daquilo que elas têm, né, de direito, né? Então, se a nossa legislação, ela trata diferente, partilha conforme a natureza, né, o que deu início a isso, se é um divórcio, se é uma morte, enfim, é importante que nós tenhamos espaços para falar e que as pessoas possam ter acesso, né, a se apropriarem daquilo que é delas e também a pleitearem, né, sabendo que o Congresso deveria discutir, né, o interesse da população, mas muitas vezes não é isso que está refletido. Aliás, na maior parte das vezes. Esse é um tema que eu colocaria aqui para um outro momento, quem tiver, né, a possibilidade também olhar para esses projetos. Depois eu me comprometo também de colocar ali o link da discussão, né, no Congresso, para que a gente possa acompanhar também. Voltando aqui para o nosso texto bíblico, para a nossa realidade coletiva aqui, enquanto comunidade de fé. Aqui na nossa igreja, na Casa da Rua, nós não compactuamos com discursos de opressão, né? Muitas vezes existem ciclos de dor, de abusos familiares, de silenciamentos, que tem esse nome. Olha, mas sempre foi assim. Na minha família, isso sempre aconteceu. Na minha comunidade, aqui no bairro onde eu vivo, isso sempre aconteceu. No Brasil, isso sempre aconteceu. Mas não precisam continuar acontecendo, né? Porque precisam ser questionados, porque precisam ser rompidos
todo tempo é tempo de romper com opressões, né? Então, o silêncio diante de um erro não é uma virtude, mas pode sim significar uma cumplicidade, né? Então, se eu vejo uma injustiça ao meu lado e eu nem ao menos questiono, eu posso estar sendo cúmplice disso tudo, né? Então, é algo para nós pensarmos e refletirmos também. Qual que foi a atitude de Moisés quando ouviu a petição dessas mulheres? Aqui o direito era oral. Então, hoje, né, nós pleiteamos nossos direitos por escrito, através das petições redigidas, enfim, mas naquela época o direito era oral. Então, as pessoas a si próprias representavam e iam requerer ali. Nós temos um resquício pequeno disso hoje ainda na Justiça do Trabalho, ainda é possível, nos juizados especiais também é possível, mas na parte do tempo nós somos representados, né, em juízo aí através de advogados, enfim, através da Defensoria Pública, em certa medida também no Ministério Público, mas aqui era individualmente, pessoalmente, verbal, né, então já tínhamos uma tradição, uma legislação verbal que ordenava tudo isso. Elas questionaram por meio da petição, então elas provocaram a mudança do sistema, a mudança da decisão, e aí, então, está ali nos versículos do capítulo 27 de Números, nos versículos 5 a 7, que diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você, com certeza, lhes dará propriedade como herança. Então, Deus não apenas deu ganho de causa a essas mulheres, ele mudou a lei por causa delas. Então, a ousadia de 5 mulheres criou o que a gente chamaria hoje de uma jurisprudência, né, que abençoou todas elas e futuras gerações. Eu acho isso lindíssimo, né? Elas mudaram não só a realidade pessoal delas, mas criaram um precedente para situações futuras. Nunca é demais a gente lembrar que direitos não são dados, direitos são conquistados, né? E a nossa salvação também é no aqui, é no agora. A história do direito, as leis, enfim, que protegem as mulheres hoje, elas não surgiram assim, né? Uma purpurina ali, uma benevolência de quem estava no poder, falou, deixa eu reconhecer aqui e dar alguns direitos a essas mulheres. Não foi assim, né, gente? Nós sabemos que foram conquistados com posicionamento, com coragem, com luta, de toda uma geração, muitas gerações que vieram antes da nossa atual. E na nossa caminhada espiritual, isso não é diferente. Direitos e espaços não nos são dados de bandeja, mas eles também são conquistados. Para nós, a salvação, o reino de Deus, não são promessas abstratas para depois da nossa morte, né? A nossa salvação é emancipação, é libertação, é dignidade, é vida em abundância, mas não lá no futuro só, mas é aqui, é agora. Jesus, ele veio para que o céu toque a terra hoje, transforme a nossa realidade presente, né? Então, ele não veio só para um futuro longe, abstrato, não, é para o agora, é para viver hoje, é para que a nossa vida seja abundante hoje, é para que nós tenhamos acesso ao reino, à plenitude, à dignidade hoje, né? Outro paralelo ainda com a prática da advocacia, vocês devem ter já ouvido uma frase, chega a ser até engraçado, né? É triste, enfim, mas é engraçado. Muitas vezes a gente ouve assim, fulano ganhou uma ação, mas não levou, né? Então, o que a gente pode entender disso? Não basta uma sentença. Então, o que nós tínhamos ali? A sentença, né, que foi dada pelo próprio Deus para Moisés, dizendo, reconheço o direito dessas mulheres, você, Moisés, vai lhes entregar herança, propriedade como herança. Ok. Mas, muitas vezes, o que é necessário? Uma execução, um cumprimento dessa sentença. Então, estou ali com o título, preciso fazer com que isso aconteça. É o que a gente fala, né, ali do cumprimento da sentença. Então,
precisa ir a campo e tomar posse desse direito. Não bastava elas terem ali a sentença dizendo, Deus reconheceu, vocês são herdeiras e vão ter acesso à propriedade. Mas precisava ter a materialidade, tocar e ter essa terra e acessar a posse dessa terra. Então, anos depois, quando o povo finalmente acessa a terra prometida, a gente lembra que Moisés não acessou, né? E aí, o que apareceu, né? Quem apareceu para cobrar as terras? As 5 irmãs. Falou, ô Josué, vem aqui. Deus reconheceu e deu a ordem para Moisés que nos desse a nossa herança. Nos dê a nossa herança que nós vamos tomar posse dela. Então, onde é que está esta posse, essa execução ali da sentença, né, da terra prometida para essas mulheres? Está em Josué, no capítulo 17, nos versículos 3 e 4, que diz assim, deixa eu descer aqui. Ora, Zelofeade não teve filhos, apenas filhas. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes, e disseram, o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança, e Josué lhes deu herança conforme a ordem do Senhor. Irmãos, fé é também movimento e atitude, né? Deus valida a nossa causa, como fez com essas 5 mulheres, mas nós precisamos ter a coragem de materializar esse nosso direito no dia a dia. Você quer uma restauração? Posicione-se hoje. Você quer respeito, espaço, reivindique, mude a sua postura hoje. O reino de Deus se acessa por práticas e por atitudes nossas, né? Para fechar, então, a nossa reflexão desta manhã, o veredito, né, sobre a sua vida já foi dado pelo próprio Deus, né? O preço da nossa liberdade, da nossa paz, da nossa identidade, da nossa dignidade já foi pago. Esse processo, fazendo outra analogia, né, com o direito hoje, já transitou em julgado. E a sentença, ela é de plena libertação para o seu presente, para o meu presente. Por isso, não se conforme mais com migalhas, que o medo, muitas vezes, os traumas, as convenções, as tradições do sempre foi assim, tentam nos impor no nosso dia a dia. Se nós fomos ensinados, né, muitas vezes fomos mesmo ensinados historicamente de que abaixar a nossa cabeça seria uma boa atitude para mantermos a nossa paz, hoje o Senhor está nos dando um outro recado. Ele está nos chamando ao protagonismo da nossa própria vida e da nossa própria história. Deus está olhando para você hoje, para mim, nesta manhã, e dizendo o seguinte, o mesmo que disse aquelas 5 mulheres, você tem razão. O lugar nessa mesa é seu. A herança é sua. Tome posse. Receba essa herança hoje. E não fique mais com as migalhas. Eu queria fazer uma oração com os irmãos, então quem puder fechar os olhos. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada por abrir os nossos ouvidos, nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por nos ouvir. Eu creio que o Senhor ouve cada uma das orações que são colocadas diante de Ti e nenhuma delas fica sem resposta. Senhor, nos fortaleça. Aumente a nossa fé que é tão pequena. Nos encoraje, nos dê um espírito de ousadia, assim como deste a essas suas 5 filhas. Que a nossa história não passe despercebida, mas que nós possamos nos unir para acessar aquilo que é nosso e reivindicar, mudar as estruturas de poder para fazer valer a nossa dignidade, para fazer valer a nossa vida e vida abundante aqui nessa terra, fazendo com que o seu reino se estabeleça no hoje, no agora, não para um individualmente, mas para todos nós coletivamente. É a minha oração.
em nome de Jesus. Amém. Amém, Alê. Devolvo a palavra para você. Amém. Grande palavra, pastora, como sempre, né? Assim, fico muito feliz assim de poder te ouvir, todos assim, né? Mas assim, a forma como você coloca as coisas, a gente dá uma viajada assim. Vocês professores, vocês têm esse dom de fazer a gente ir lá em Moisés. Eu estava lá vendo as mulheres falando assim, não sei, tal, não sei o quê. Vocês têm esse dom de fazer a gente dar essa viajada no tempo, né? Eu imaginei elas até com as vestimentas da época. Maravilhoso, sim, muito bom mesmo. Agora, Cássio, pode, o momento do compartilhamento, pode parar a gravação.